Oi pessoal, tudo bom? Hoje vamos falar um pouquinho para vocês sobre a trombose venosa profunda. Antes de tudo é importante a gente definir o que é trombose. Trombose nada mais é do que a formação de um coágulo dentro de uma veia. O conteúdo da veia é o sangue, e o sangue é líquido, mas esse sangue ele pode coagular. Coagulando, ele interrompe o fluxo dentro da veia. Quando isso acontece nas veias da perna, principalmente nas veias mais profundas, isso faz com que a perna, devido à sua obstrução do sangue, fique inchada e doendo. Além disso, a pele vai ficar um pouco vermelha. O local onde mais comumente ocorrem as tromboses é exatamente nas veias profundas dos membros inferiores, nas veias profundas das pernas. E nesse caso, a gente vai chamar de trombose, porque forma o coágulo, venosa, porque é dentro de uma veia, profunda, porque ocorre nas veias profundas. Entretanto, o coágulo ele pode acontecer em outras veias, por exemplo, a veia do intestino, uma veia do cérebro, por aí vai. Então, tromboses venosas podem acontecer em todo o corpo, mas a mais comum é nos membros inferiores. E qual o problema da trombose venosa profunda? Nós temos dois problemas, um problema agudo e um problema crônico, ou seja, um problema quando acontece a trombose e um outro problema a longo prazo. Quando acontece a trombose, existe uma patologia que pode acontecer em decorrência da TVP. Que patologia é essa? É a embolia pulmonar. Como é que isso ocorre? Aquele coágulo que está na veia, ele pode se fragmentar e soltar um pedacinho. Esse pedaço a gente chama de êmbolo. Esse êmbolo pode percorrer o caminho da veia, indo se alojar no pulmão. Aí é a embolia de pulmão. Por isso que é muito importante a identificação e o tratamento da trombose venosa profunda. E o que é que causa a trombose venosa profunda? Nós temos três causas principais que várias patologias podem causar uma delas ou uma associação delas. A primeira causa, trauma vascular. Dentro dos nossos vasos, especificamente o revestimento interno dos nossos vasos, é chamado de endotélio. Toda vez que a gente tem algum traumatismo vascular, ou seja, que expõe esse endotélio, a gente predispõe à formação de coágulo. Então, trauma vascular é o primeiro ponto que pode causar a trombose venosa profunda. Outras situações de trauma vascular são as cirurgias. Por exemplo, uma cirurgia ortopédica, uma cirurgia plástica, são cirurgias em que o trauma vascular ocorre, mesmo sendo microvasos, e isso predispõe à formação da trombose. O segundo ponto é uma coisa que a gente chama estase sanguínea. O que é estase? É quando o sangue fica parado. A gente sabe que dentro da nossa veia o sangue flui numa velocidade determinada. Se o sangue fica muito parado, o que é que pode acontecer? Formar o coágulo. E por que isso acontece? O sangue ele é líquido nas nossas veias através de um equilíbrio entre fatores sanguíneos pró-coagulantes e anticoagulantes. Se a gente fica muito tempo parado, por exemplo, e o sangue não flui, isso faz com que os fatores pró-coagulantes preponderem sobre os anticoagulantes. E assim forma-se o coágulo. Uma forma da gente entender isso é quando a gente tem o nosso cafezinho ou o nosso suco e a gente coloca muito açúcar. Se a gente misturar, vai ficar tudo dissolvido ali. Mas se a gente não misturar e o cafezinho ou o suco ficar parado, vai acumular aquele açúcar no fundo do copo. O coágulo é mais ou menos isso. Se o sangue não fluir, se o sangue não circular, vai acabar formando coágulo. Então, algumas situações, como situações de imobilismo, por exemplo, pacientes que ficam acamados durante um longo período, pacientes em recuperação de cirurgias que estão com limitação de mexer as pernas, são todos fatores de risco para a trombose. O terceiro e último fator é o que a gente chama de estado de hipercoagulabilidade. O que é esse nome feio? Algumas pessoas têm uma tendência a formar trombo, ou seja, os fatores pró-coagulantes que ficam no sangue, eles são um pouco mais exacerbados do que a população normal. Normalmente isso é encontrado em pessoas que têm o que a gente chama de trombofilias, ou seja, doenças que predispõem à formação dos coágulos. Assim, quais são algumas situações que podem ocasionar ou estase sanguínea, ou trauma vascular, ou um estado de hipercoagulabilidade? Vamos lá. Neoplasias, pacientes imobilizados, idade avançada, trombose venosa ou embolia pulmonar prévias, trombofilias, obesidade, gravidez, alguns medicamentos, todos esses são fatores predisponentes à formação da trombose venosa profunda. E quais são os sintomas da TVP? Então, toda vez que você tiver uma dor súbita na perna,
que essa dor vinha associada a um inchaço muito grande, a pele fica muito brilhosa e vermelha e, além disso, a musculatura da perna vai ficar muito rígida. Esse quadro é um quadro sugestivo de trombose venosa profunda e a pessoa deve procurar o pronto-socorro. Uma vez feita a suspeita clínica, nós vamos utilizar exames complementares para confirmar. E tem dois principais, um de sangue e um de imagem. O de imagem é o ultrassom, a ecografia das pernas, que nós vamos visualizar o coágulo dentro da veia ou nós não vamos visualizar fluxo dentro da veia. São sinais sugestivos de trombose. E além disso, nós podemos fazer o exame de sangue que chama dímero D, que é uma substância que na verdade ela serve para excluir o diagnóstico. Ou seja, se ela vier negativa, não é trombose o problema. E como tratar a trombose? Antes do tratamento, é muito importante identificar alguns pacientes que se beneficiam com a profilaxia da trombose. Nós temos duas formas de prevenir trombose. Para a população normal, não tem nada muito específico, mas a gente sempre recomenda atividade física, sempre fazer caminhadas e manter a musculatura da perna muito bem desenvolvida. Isso vai fazer com que o sangue continue sempre circulando, diminuindo a chance de trombose. Entretanto, existem algumas pessoas, como pessoas em idade avançadas e acamadas, pacientes portadores de neoplasias, pacientes obesos, pacientes que têm trombofilia, que têm uma chance maior de ter trombose do que a população normal. Em algumas situações específicas, é necessário utilizar uma medicação que chama anticoagulante, que pode ser injetável e pode ser via oral. Isso para prevenir o surgimento da trombose. Quando a trombose ocorre, aí sim, nós vamos fazer o anticoagulante, mas numa dose maior. Uma dose não mais profilática, e sim uma dose terapêutica, exatamente para tratar a trombose. Alguns pacientes têm contraindicação ao anticoagulante, e nesses casos é necessário um procedimento vascular chamado implante de filtro de veia cava, que a gente vai falar na seção específica de procedimentos sobre isso. Como a gente comentou, a trombose venosa profunda também pode ter um impacto muito grande a longo prazo. Por quê? Porque uma vez formado o coágulo, a tendência é que com o tratamento anticoagulante, o organismo vai absorvendo esse coágulo, mas esse coágulo absorvido pode deixar uma cicatriz na veia, e essa cicatriz na veia pode causar o que a gente chama de síndrome pós-trombótica. E o que seria essa síndrome? Essa síndrome é uma insuficiência venosa causada pela trombose venosa profunda, ou seja, o paciente pode ficar cronicamente com a perna mais inchada, com a perna com um pouco de dor e, infelizmente, boa parte dos pacientes pode evoluir com o que a gente chama de úlceras venosas. E o tratamento deve ser muito bem realizado. Então, o melhor jeito de prevenir as úlceras venosas é tratando muito bem a trombose venosa profunda. Oi pessoal, se você gostou desse vídeo e acha que essas informações podem ajudar mais pessoas, não deixe de dar o like e se inscrever no canal. Além disso, pode compartilhar o vídeo com seus amigos. E deixo aqui o convite também para você me seguir nas outras redes sociais. Um abraço e até a próxima.